com já um passivo de 14 milhões. Vank, me responda uma coisa. Você vai me responder como gestor da educação, como membro dessa gestão municipal, mas também como advogado. Como é que você assume, né, um órgão que faz parte da estrutura funcional do governo, com a dívida de 14 milhões e um gestor antigo, estou falando do gestor do SAAI e o gestor municipal, porque são os dois responsáveis pela gestão da autarquia municipal. Tem o gestor do órgão e o gestor principal, que é o prefeito. E não acontece nada, quer dizer, eu assumo a gestão já com 14 milhões de dívida no SAAI, com outras dívidas na área da saúde, da educação, e não acontece nada, não dá em nada. Dá, com certeza dá. A responsabilidade ela é cobrada pelos órgãos de fiscalização e controle. Quais são os órgãos de fiscalização e controle? Ministério Público, a Controladoria da União, o Tribunal de Contas dos municípios. Essas instituições elas são notificadas de como nós herdamos e como nós vamos entregar. E as responsabilidades são apuradas a partir dessas informações. A questão é que não é a prefeita e nem em qualquer dos seus secretários que adota as providências finalmente falando. A gente municia, a gente oferece aos órgãos de fiscalização e controle os dados necessários e eles adotam as providências, pedindo esclarecimentos, informações, instaurando ação de improbidade administrativa, verificando a possível existência de crimes no cometimento da administração pública ali. Então, tudo isso é preciso que seja apurado e a gente tem uma responsabilidade de informar. Se a gente não informa quando assume, a responsabilidade passa para o colo da gente. E a gente fez os informes necessários, por isso é que existe o fenômeno da transição. A transição ela existe exatamente para você já ir se familiarizando com aquilo que você vai trabalhar e já fornecer os elementos necessários em seguida, estabelecendo um marco zero entre o que foi e o que é. Por isso é que essa transição é importante para você se isentar dessa responsabilidade pessoal, porque a responsabilidade financeira muitas vezes recai sobre o órgão e depois o órgão entra com ação regressiva contra o gestor, cobrando aquele débito, mas não fica impune. Isso aí você pode ficar tranquilo que não fica impune. Tanto é verdade que a gente escuta dizer que depois de vários e vários anos, tal prefeito foi condenado por improbidade, por isso, por aquilo. Tal secretário foi condenado por improbidade, por isso, por aquilo. Às vezes as coisas demoram muito, a justiça tem essa lentidão. Você pode, por exemplo, aqui fazer um comparativo. Você teve lá em Petrolina o prefeito Júlio Lócio, que ficou 8 anos lá, e o Isaac ficou aqui 8 anos. Não escuto falar em nada de inelegibilidade de Júlio Lócio do lado de lá. Então, me parece que ele prestou as contas direitinho, não teve problema. Já do lado de cá, a gente toda hora ouve falar que o Isaac está inelegível. Então, parece que houve algum problema de Tribunal de Contas. Mas está ou não está? Você é advogado, porque todas as vezes que, inclusive o Ramiro participou aqui, disse que ele estava inelegível, houve aquela ofensa que gerou direito de resposta, depois Isaac, inclusive, foi muito descortês comigo, com a rádio, né? Disse que ia mandar as informações precisas, inclusive, para que cada vez que alguém dissesse aqui que ele estaria inelegível, eu teria que ler aquele prospecto enviado por ele para desfazer a informação. Você é advogado, está ou não está inelegível? Com toda certeza, ele está inelegível. Agora, ele tem todo o direito de continuar se defendendo, buscar resolver os problemas dele até a eleição, mas nesse momento, quem mais está inelegível é ele. Mas, porque assim, ele inclusive chegou a admitir que tinha 2 processos e tal, mas esses processos teriam sido arquivados, e ele mesmo admitiu que ainda teriam mais 2 pendentes. É isso? Ele ainda tem processo no Tribunal de Contas, onde um já transitou em julgado, que é o maior gargalo, o maior problema, e ele está tentando resolver o problema dele. Eu não acredito que vá resolver. Pela experiência que tenho, não acredito. E, muito provavelmente, ele pode querer ensaiar uma candidatura sub judice. Eu também não recomendo. Mas cada um sabe de si. A gente viu que a história recente não premia quem tenta ensaiar candidaturas com insegurança jurídica. O eleitor não é muito simpático a eleições de faz de conta, né? Ele mesmo experimentou uma dor muito grande. Juazeiro teve um prejuízo extraordinário quando ele se elegeu deputado federal e não pôde assumir o mandato, né? A gente aqui não tem que estar desejando mal a quem quer que seja.
mas é uma realidade com a qual a gente precisa lidar. É importante dizer que nesse momento ele está inelegível e ele não tem condição de disputar a eleição, para não acontecer como infelizmente aconteceu quando ele teve mais de 100 mil votos e não pôde exercer o mandato para defender os interesses de Juazeiro e da região onde ele foi votado. Mas essa sua fala não vem em função de que, pelo que dizem as pesquisas, as pessoas comentam, né? Eu particularmente só vi uma pesquisa até agora, mas não posso divulgar porque ela não foi registrada, né? Mas as pessoas comentam que ele é o líder das pesquisas, né? E a prefeita seria a segunda colocada. Essa sua fala não vem em função, não, dessa liderança? Bom, essas pesquisas ou você em razão da sua experiência, acredita verdadeiramente nisso? Eu não vi nenhuma pesquisa registrada, mas a gente tem pesquisa para consumo próprio e uma coisa é certa, ele não está em primeiro, mas é outra questão para se discutir. Não é sobre isso. A questão é muito mais sobre a honestidade do pleito, sobre a honestidade da disputa. Porque, veja, se você se posiciona como oposição, você precisa estar devidamente estruturado dentro de uma segurança jurídica para você movimentar o seu grupo com credibilidade. Porque senão você vai desidratando e levando o seu projeto à ribanceira, que é o que parece estar acontecendo, desestruturando o grupo de oposição